A chuva caía torrencialmente sobre as ruas empedradas de Lisboa, transformando a noite em um caos de água e vento. Padre António, com o rosto vermelho de fúria, abriu a porta da casa paroquial e empurrou o filho adolescente para fora, gritando palavras que ecoavam como trovões: "Você não é mais meu filho. Saia daqui e nunca mais volte." João, de apenas 7 anos, tropeçou na calçada molhada, suas roupas encharcadas em segundos, enquanto a porta se fechava com um estrondo final, deixando-o sozinho no dilúvio, sem um tostão no bolso ou um lugar para ir. Aquela noite mudou tudo. João, tremendo de frio e choque, vagou pelas ruas até encontrar abrigo em uma estação de metrô abandonada, onde passou horas questionando sua própria existência. Como poderia seu pai, um homem de Deus, renegá-lo por algo que ele não escolhera? A dor era lancinante, uma mistura de traição e desespero que o consumia por dentro. Nos dias seguintes, ele sobreviveu graças a amigos da escola que o acolheram em segredo, mas o estigma já estava marcado em sua alma. Lisboa, com suas colinas íngremes e fados melancólicos, parecia agora uma cidade hostil, cheia de olhares julgadores e sussurros atrás das costas. João sempre soubera que era diferente. Desde criança, na pequena vila de Sintra onde cresceram antes de se mudarem para a capital, ele sentia atração por meninos em vez de meninas, mas escondera isso como um segredo mortal. Seu pai, o reverendo Padre António, era uma figura respeitada na comunidade católica, pregando sobre família tradicional e valores morais. A mãe, Maria, falecera anos antes, deixando João sozinho com um pai rigoroso que via na homossexualidade um pecado imperdoável. Quando António descobriu cartas de amor trocadas entre João e um colega de classe, a explosão foi inevitável. "Você está possuído pelo demónio", gritara ele, antes de expulsá-lo. Sem opções, João largou os estudos e começou a trabalhar em empregos precários, lavador de pratos em um restaurante do Bairro Alto, entregador de jornais nas madrugadas frias. Cada centavo economizado era um passo para longe daquela dor. Mas o conflito interno o atormentava. Ele se perguntava se merecia aquilo, se sua orientação era mesmo uma maldição. A sociedade portuguesa, ainda conservadora nos anos 2000, reforçava essa dúvida. Amigos o evitavam por medo de contaminação social, e a família extensa, influenciada pelo padre, cortou contato. João sentia-se como um exilado em sua própria terra. Anos se passaram, e João, agora com 20 e poucos, matriculou-se em uma universidade pública em Lisboa, estudando arquitetura à noite enquanto trabalhava durante o dia. A disciplina o salvou, desenhar edifícios era como reconstruir sua vida despedaçada. Ele conheceu Miguel, um estudante de engenharia, em uma aula de desenho técnico. Miguel, com seu jeito confiante e sorriso fácil, era abertamente gay, algo que João invejava e temia. Sua amizade evoluiu para algo mais, um relacionamento cauteloso, cheio de momentos roubados em parques e cafés. Mas João carregava cicatrizes, a traição do pai tornava desconfiado, sempre esperando o pior. Enquanto isso, Padre António prosseguia sua vida na paróquia, mas o remorso o roía em silêncio. Ele justificava sua ação como necessária para salvar o filho, mas as noites eram longas, preenchidas por orações pedindo perdão. A comunidade o via como um pilar de moralidade, mas internamente, ele lutava com a dúvida: e se tivesse errado? A igreja que ele liderava, uma construção antiga no coração de Lisboa, começava a mostrar sinais de decadência, espelhando sua própria alma rachada. João graduou-se com honras e começou a trabalhar em um estúdio de arquitetura renomado. Seu talento para restaurar edifícios históricos o destacou. Miguel, agora seu parceiro oficial, o incentivava a enfrentar o passado, mas João resistia. "Ele me jogou fora como lixo", dizia, com amargura. No entanto, o destino tramava. A diocese anunciou um concurso para redesigne da igreja de Padre António, que precisava de reformas urgentes após um terremoto leve a abalar sua estrutura. João, sem saber do envolvimento do pai, submeteu um projeto inovador, misturando tradição portuguesa com toques modernos de inclusão. Quando seu projeto foi selecionado, o choque veio. Enfrentar o pai após tantos anos era inevitável. A reunião inicial na paróquia foi tensa. Padre António, envelhecido, mal reconheceu o filho transformado em um homem bem-sucedido. "João. É você", murmurou, com voz trêmula. João assentiu friamente, focando no trabalho. Mas dentro dele, a raiva borbulhava. Miguel o alertava: "Não deixe que isso te destrua de novo." A partir daí, o projeto se tornou um campo de batalha emocional. As obras começaram, e com elas, as confrontações. Padre António tentava se aproximar, pedindo conversas privadas, mas João o repelava. "Você me ensinou que o amor tem condições", acusava. A comunidade, alheia ao laço familiar, elogiava o arquiteto, mas sussurros sobre sua orientação sexual começaram a circular, testando a hipocrisia social. João via nisso uma oportunidade de vingança sutil: incorporar elementos de inclusão no design, como vitrais representando diversidade,
desafiando os dogmas do pai. O canteiro de obras na igreja de São Sebastião fervilhava de atividade, com operários martelando e serrando sob o sol de verão lisboeta. João supervisionava tudo com precisão, mas cada visita o forçava a confrontar memórias dolorosas, o altar onde fora batizado, o confessionário onde mentira sobre seus sentimentos. Padre António, agora com 70 anos, observava de longe, seu rosto marcado por rugas de arrependimento. Ele tentara se desculpar em uma reunião, mas João cortara: desculpas não apagam anos de abandono. Miguel era o pilar de João. Em seu apartamento modesto no Chiado, eles discutiam longamente sobre o projeto. Você está redesenhando mais do que uma igreja, está redesenhando sua identidade, dizia Miguel, com sabedoria ganha de sua própria jornada. Ele viera de uma família liberal do Porto, onde a aceitação viera cedo, contrastando com o tormento de João. Seu relacionamento era uma âncora, mas também uma fonte de tensão. João temia que o pai descobrisse e o julgasse novamente. A pressão familiar ressurgia. A tia de João, irmã de sua falecida mãe, contatou após anos de silêncio. Seu pai está doente, João. Ele tem câncer, mas não conta a ninguém. A notícia abalou João. Deveria ele se importar? O conflito moral o consumia, perdoar significaria trair sua dor, mas ignorar seria descer ao nível do pai. Ele optou pelo silêncio, focando no trabalho, mas as noites eram inquietas, preenchidas por sonhos de chuva e rejeição. A sociedade portuguesa evoluía lentamente. Naqueles anos, o casamento gay ainda era debate acalorado, com protestos em Lisboa dividindo opiniões. João participava de marchas discretamente, mas o projeto o expunha. Um artigo no jornal local elogiava seu design inclusivo, mas comentários online o atacavam: um gay reformando uma igreja. Blasfêmia. Padre António lia tudo, lutando internamente. Ele pregava sobre misericórdia, mas sua hipocrisia o atormentava. Em uma missa, ele hesitou ao falar de pecados, pensando no filho. Uma traição veio de onde menos esperava. Um operário, amigo antigo da paróquia, descobriu o parentesco e espalhou o rumor. A comunidade reagiu, alguns apoiavam João, vendo progresso, outros exigiam sua demissão. Padre António foi pressionado a intervir. Em uma reunião tensa, ele defendeu o filho publicamente pela primeira vez: o talento não tem orientação. Deus ama a todos. Mas privadamente, confessou a João: eu errei. O medo me cegou. João, emocionado mas cético, retrucou: seu erro me custou tudo. O alto tráfego aumentava. Miguel propôs casamento, sonhando com uma vida juntos, mas João hesitava, traumatizado. E se eu for como ele? Incapaz de amar incondicionalmente? A dúvida o paralisava. Enquanto isso, o câncer de Padre António piorava, forçando-o a se afastar da paróquia. João visitou-o no hospital, uma decisão dolorosa. Porquê? Perguntou o pai, fraco na cama. Porque eu não sou você, respondeu João, com voz firme, mas olhos úmidos. As obras prosseguiam, mas um acidente ocorreu, uma viga caiu, ferindo um trabalhador. Culparam o design moderno demais, e João enfrentou uma investigação. Era sabotagem. Suspeitas recaíram em conservadores da comunidade. O stress testava o relacionamento com Miguel, que o acusava de se isolar. Você está me punindo pelo que seu pai fez. Uma briga os separou temporariamente, deixando João sozinho com suas demonios. A reconciliação veio em uma noite chuvosa, e quando o passado. Miguel apareceu na porta de João, encharcado. Eu não vou te abandonar. Eles se abraçaram, e João percebeu que o amor verdadeiro exigia vulnerabilidade. Inspirado, ele ajustou o projeto, adicionou um memorial sutil à tolerância, um vitral com figuras unidas independentemente de gênero. Padre António, em remissão parcial, retornou e aprovou as mudanças. Mas o verdadeiro teste viria na inauguração. João planejava revelar publicamente seu parentesco, forçando um confronto final. A tensão crescia, com a mídia cobrindo o evento como símbolo de mudança social em Portugal. A inauguração da igreja reformada atraiu uma multidão ao largo de São Sebastião, com bandeiras portuguesas tremulando ao vento. João, vestido formalmente, subiu ao pódio ao lado de Padre António, que parecia frágil mas determinado. O discurso de João começou neutro, elogiando a arquitetura, mas então veio o golpe: esta igreja não é só pedras, é sobre aceitação. Eu sou o filho que o Padre António expulsou anos atrás por ser gay. O silêncio chocou a plateia, seguido por murmúrios e aplausos isolados. Padre António, pálido, pegou o microfone. Eu falhei como pai e como homem de Deus. Hoje, peço perdão publicamente. Lágrimas escorriam por seu rosto, e a comunidade dividiu-se, alguns o vaiaram, outros o aplaudiram. João sentiu uma mistura de vitória e vazio. Era isso que queria,
A exposição o libertava, mas também os punha a mais ódio. Online, hashtags como perdão ou hipocrisia viralizavam, refletindo o debate social em Portugal. Miguel, na primeira fila, sorria orgulhoso. Seu apoio era crucial, mas o custo emocional era alto. Após o evento, eles discutiram o futuro, casar-se em uma Portugal que agora permitia uniões civis gays. Mas João questionava, e se o perdão for uma ilusão? O conflito interno persistia, entre raiva residual e desejo de paz. A família extensa reagiu variadamente. A tia elogiou João por sua coragem, mas primos conservadores o cortaram. Padre António, humilhado, renunciou ao cargo, optando por uma vida quieta em Sintra. Ele escreveu cartas a João, compartilhando memórias da mãe e admitindo seus medos enraizados na educação rígida. Eu via no amor homossexual uma ameaça à minha fé, mas era minha fraqueza. João, promovido no estúdio, recebia ofertas de projetos em todo o país. Mas o sucesso não apagava as cicatrizes. Em terapia, ele explorava o trauma, percebendo como a rejeição moldara suas escolhas, relacionamentos superficiais antes de Miguel, medo de compromisso. Uma decisão controversa veio, ele doou parte dos honorários para uma ONG LGBT em Lisboa, mas anonimamente, temendo backlash. Uma traição secundária abalou tudo. Um antigo amigo do pai, um diácono, revelou em uma entrevista que Padre António sabia do paradeiro de João anos antes, mas escolhera não contatá-lo por vergonha. A notícia devastou João. Ele poderia ter-me salvado da rua. Confrontou o pai em Sintra, uma viagem tensa pelas serras. Porquê? Exigiu. António confessou, eu temia que você me rejeitasse. A inversão de papéis era irônica, forçando João a questionar sua própria capacidade de perdoar. Miguel o ajudava a navegar isso. Seu relacionamento aprofundava, com planos de adotar uma criança, desafiando normas sociais. Mas opositores surgiam, petições contra o arquiteto gay, em projetos públicos. João lutava judicialmente, ganhando aliados em círculos progressistas. O stress culminava em uma crise, ele considerou abandonar a carreira, mas Miguel o convenceu, sua história inspira outros. Padre António, isolado, sofreu um derrame. No hospital, pai e filho tiveram uma conversa honesta. Eu troquei minha família por dogma, admitiu o pai. João, tocado, ofereceu ajuda financeira, mas com condições, apoio público à causa LGBT. Era uma barganha moral, cheia de controvérsias. Aceitar significava redenção, recusar, perpetuar o ciclo. A sociedade observava. Artigos debatiam, era perdão genuíno ou manipulação? João se tornava figura pública, falando em eventos sobre aceitação. Mas o custo pessoal era imenso, privacidade perdida, ameaças anônimas. Miguel o protegia, mas seu relacionamento sofria com a exposição. Com o outono chegando, as folhas douradas cobriam as ruas de Lisboa, espelhando a transformação na vida de João. Ele e Miguel oficializaram sua união em uma cerimônia civil discreta no cartório do Rossio, cercados por amigos próximos. Padre António, ainda se recuperando, enviou uma mensagem de bênçãos, um gesto tímido mas significativo. João aceitou, mas o perdão era gradual, como reconstruir uma ponte queimada. O projeto da igreja inspirou outros, dioceses em Coimbra e Faro contrataram arquitetos inclusivos. Mas backlash persistia. Um grupo conservador processou João por deturpar patrimônio religioso, alegando que os vitrais promoviam agenda gay. A batalha legal era exaustiva, testando sua resiliência. Miguel, trabalhando em engenharia sustentável, o apoiava, mas discutiam sobre o preço, vale a pena sacrificar nossa paz. Internamente, João lutava com Mauta Nocé. Perdoar o pai significava validar anos de sofrimento. Ele visitava Sintra regularmente, conversas evoluindo de acusações para compreensão. António compartilhava histórias de sua juventude, revelando repressão própria. Eu neguei sentimentos semelhantes uma vez. A revelação chocou João, seu pai poderia ser gay reprimido. Isso explicava a fúria, mas complicava o perdão. Uma escolha controversa veio, João foi convidado a escrever um livro sobre sua jornada. Aceitar significava expor mais, mas também educar. Ele optou por sim, titulado Chuva e Redenção, tornando-se best-seller. Críticas dividiam, progressistas aplaudiam, conservadores condenavam. Padre António leu e chorou, escrevendo uma resenha anônima de apoio. O relacionamento com Miguel enfrentou uma crise. Miguel queria filhos, mas João temia repetir padrões paternos. E se eu falhar como pai? Uma terapia de casal ajudou, levando a uma decisão: iniciar processo de adoção. Mas barreiras sociais surgiam, burocracia portuguesa ainda discriminatória para casais gays. Eles lutavam, ganhando suporte de ONGs. Padre António,
inspirado, fundou um grupo de diálogo na igreja antiga, promovendo aceitação. Era sua redenção, mas custava amizades na comunidade. Um confronto final ocorreu quando um paroquiano o acusou de traição. Você nos ensinou valores tradicionais. Antônio rebateu, valores mudam com o amor. João, presente, sentiu orgulho misturado à raiva residual. A alta trau veio em um debate televisivo. João e um ativista conservador discutiram homossexualidade e fé. A Bíblia condena, argumentava o oponente. João retrucou, mas promove amor. Meu pai aprendeu isso tarde. A audiência aplaudiu, mas ameaças aumentaram. Miguel o convenceu a contratar segurança. No Natal, a família se reuniu pela primeira vez em anos. Em Sintra, sob luzes festivas, eles jantaram. Tensões surgiram, discussões sobre política e religião. Mas um brinde de Antônio soou, pelo futuro. João viu esperança, mas questionava a durabilidade. Com o ano novo, João refletia sobre as perdas, amizades rompidas, saúde mental abalada. Mas ganhos superavam, amor com Miguel, impacto social. Ele planejava um novo projeto, um centro comunitário LGBT em Lisboa, simbolizando triunfo. Os meses seguintes trouxeram calmaria relativa. João e Miguel adotaram uma criança órfã, um menino de 5 anos chamado Pedro, após batalhas legais. A paternidade transformava João, ensinando empatia incondicional. Ele via ecos de sua juventude em Pedro, jurando protegê-lo de julgamentos. Miguel brilhava como pai, equilibrando o lar. Padre Antônio, melhor de saúde, visitava ocasionalmente. Avô e neto criavam laços, mas sombras persistiam. Em uma conversa, Antônio confessou: eu troquei minha humanidade por dogma. Não faça o mesmo. João assentiu, mas internamente debatia: o perdão era completo. A sociedade evoluía, Portugal aprovava leis mais inclusivas, inspiradas em histórias como a de João. Seu livro virava documentário, amplificando vozes. Mas opositores contra-atacavam com campanhas online, forçando João a se defender. Uma traição final veio de um primo, que vazou detalhes privados para a imprensa. A exposição machucava, mas fortalecia sua resolução. Miguel e João enfrentavam desafios parentais, bullying na escola de Pedro por ter 2 pais. Eles lidavam com conversas honestas, ensinando resiliência. João via nisso um ciclo quebrado, ao contrário de seu pai, ele escolhia amor sobre medo. Padre Antônio faleceu pacificamente aos 75, deixando um testamento nomeando João herdeiro da casa em Sintra. No funeral, João discursou: ele errou, mas se redimiu. Que sua jornada nos ensine. A comunidade, dividida, refletia. Anos depois, João, agora 40, liderava um estúdio focado em arquitetura inclusiva. Miguel e ele celebravam aniversários, com Pedro crescendo forte. A igreja reformada simbolizava mudança, atraindo turistas e fiéis progressistas. Mas questões permaneciam: o perdão absolve o dano. João ponderava em diários, concluindo que a vida é sobre escolhas imperfeitas. E você, leitor, acha que perdoar um traidor familiar é sempre a escolha certa, ou às vezes a vingança silenciosa é mais justa?